Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Shalom, shalom. Como é bom ler as Escrituras e procurar entender aquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Mais uma vez, na leitura da palavra, agora no livro de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ele diz, prefácio da saudação. Paulo começa saudando os irmãos. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, e a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santo, com todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ações de graça. Sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos, nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Exortação à unidade. Paulo começa a exortar a igreja de Coríntios pelos que estava acontecendo. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que fala e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, e além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo e a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está escrito? Onde está questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais
e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucuras para o gentio. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aleluia. A vocação dos santos. Paulo fala para os irmãos de Coríntios sobre a vocação daqueles que servem realmente ao Senhor. Irmãos, considere a vocação de vocês, não considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascidos. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Paulo foi chamado pela vontade de Deus, ele fala em Coríntios, para o povo de Coríntios, por Jesus Cristo, apóstolo por Jesus Cristo. E ele fala para a igreja de Coríntios, aos santificados de Cristo, chamados, que foram chamados para ser santo. E ele fala que todos os que, em todos os lugares, invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, é Senhor deles e nosso também. E Paulo dá graças a Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqueles irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele fala sempre: dou graças a Deus por vocês, meus irmãos. Dou graça por causa da graça de Deus que foi dada a vocês. Não foi ele que tinha dado, mas Deus deu essa graça. Porque em tudo Deus fez vocês enriquecidos. Nele, em todo conhecimento, e assim como testemunho de Cristo, tem sido vocês confirmado, de maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguarda a revelação que acontecerá no último dia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Ele fala que Deus é fiel, pelo qual nós fomos chamados à comunhão com o Filho Jesus Cristo. E ele exorta aqueles irmãos, porque ali ele ficou sabendo que havia divisões ali entre os irmãos. Um falava que era de Paulo, outro falava que era de Apolo, e ele chega corrigindo esses irmãos. Ele fala: por acaso fui eu quem batizei vocês? Por acaso o Senhor está dividido? Ele fala: Paulo, será que Paulo foi crucificado por vocês? E ele começa a falar, porque aqueles irmãos estavam divididos, estavam em contenda. Aí ele fala assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, porque senão vocês iriam dizer que estavam sendo batizados em meu nome, Paulo. Ele fala sobre as pessoas que ele batizou, e ele fala que Cristo enviou ele não para batizar, mas para pregar o evangelho de Deus. Ele ali ensina os irmãos
a não terem divisão, a olhar só para o Senhor, porque tudo o que aconteceu na vida deles é o Senhor Jesus que fez, o poder de Deus. E ele fala que sobre a mensagem da cruz, que é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, essa sabedoria é o poder de Deus em nossas vidas. Porque depois ele fala que Deus destruirá a sabedoria dos sábios e aniquilará os inteligentes, dos inteligentes. Aí ele fala: onde está o sábio? Onde está escribas? Onde está questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou a loucura e a sabedoria deste mundo? Visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem na pregação. Aleluia, glória a Deus. Aí ele fala porque os judeus eles pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, né? Ele fala, mas nós que somos chamados por ele, pregamos Cristo crucificado, que é escândalos para os judeus e loucuras para os gentios, ele fala. Aí ele fala, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a humana. Esse é o poder de Deus. Esse é o nosso Deus. Aí ele fala sobre a vocação que Deus já nos deu, que nós fomos chamados, né? Olha, considere, irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar a sábia. Ele escolheu os fracos desse mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas humildes desse mundo e as desprezadas, para que aqueles que não são, para reduzir as que são. Aleluia. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus, mas gloriemos, que a glória é do Senhor. Nós temos que gloriarmos em Deus, na presença do Senhor. Mas vocês são dele. Paulo afirma que todos eles ali eram do Senhor, em Jesus Cristo, o qual tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porque a justiça de Deus vem sobre nós, a santificação e a redenção, para que está escrito, todo aquele que glorie-se no Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E que nós possamos aprender a ser fiéis a Deus, a não sermos divididos, a não ter contenda no nosso meio, mas que nós possamos ter o mesmo pensamento de Cristo, de amor, de união, de comunhão, porque nós sabemos que é na comunhão que Deus ordena a bênção, como diz no Salmo 133. Eu louvo o Senhor por esta palavra, que nós realmente possamos nos gloriar no Senhor e levar a mensagem da cruz, dessa cruz, onde nós, através de Jesus Cristo, nós somos libertos. Aleluia. Glória a Deus.